Olá, meu nome é Bear e hoje vamos aprender tudo sobre diagramas de entidade e relacionamento. Vamos começar com uma visão geral e depois vamos criar um juntos, completo com entidades, atributos, relacionamentos e cardinalidades. Ao final deste vídeo, você será capaz de criar um diagrama entidade-relacionamento. Já se perguntou por que você recebe uma mensagem de erro quando seu nome de usuário ideal já foi escolhido? Ou como uma loja online, como a Amazon, consegue rastrear tantos pedidos, clientes e produtos diferentes? A resposta está na criação de um banco de dados. Um banco de dados é uma coleção de informações organizadas para armazenamento, gerenciamento, atualizações e recuperação fáceis. Há muitas informações em movimento em um banco de dados e entender como cada um desses elementos interage entre si pode ser difícil. Os diagramas de entidade e relacionamento fornecem uma maneira visual de entender como essas informações se relacionam e funcionam juntas. Então, como fazemos um? Hoje vou usar o Lucidchart e você também pode usá-lo gratuitamente. Ao clicar no canto superior direito, você pode acessar o site do Lucidchart, inserir seu endereço de e-mail e criar uma conta gratuita em apenas alguns segundos. Dessa forma, você pode acompanhar este tutorial comigo e criar seus próprios diagramas no futuro. Certo? Então, para montar o diagrama, precisamos entender melhor seus componentes individuais, e isso começa com as entidades. Uma entidade é um objeto, como uma pessoa, lugar ou coisa, que é monitorada no banco de dados. Por exemplo, se fôssemos comprar algo na Amazon, digamos um par de Crocs incrível, Estes não são os droids que uma procuramos. entidade poderia ser o cliente, o pedido, e claro, nossos Crocs, o produto. Agora, cada uma dessas entidades terá atributos que são propriedades ou características. Neste caso, sob a entidade cliente, temos o número do cliente, nome, sobrenome, endereço, cidade, código postal e telefone. É importante notar que entidades no seu banco de dados sempre serão representadas como linhas e que atributos sempre serão representados como colunas. E agora que temos essas diferentes entidades e atributos na tela aqui, podemos falar sobre os relacionamentos que existem entre eles. Os relacionamentos descrevem como essas entidades irão interagir umas com as outras. Então, quando desenho uma linha entre esses elementos específicos, estou mostrando que há algum tipo de interação ou conexão. E agora que temos nossos relacionamentos estabelecidos, veremos uma notação interessante anexada às nossas linhas. Isso se chama cardinalidade. Elas ajudam a definir o relacionamento em um contexto numérico, especialmente dentro de mínimos e máximos. Por exemplo, esta lista mostra algumas das diferentes cardinalidades que podem aparecer em um diagrama entidade-relacionamento. Temos um, muitos, um e somente um, zero ou um ou muitos, e zero ou muitos. E se isso ainda não faz sentido, não se preocupe. Vamos passar por alguns exemplos para ajudar a juntar tudo. Vamos começar falando sobre o relacionamento e a cardinalidade que existem entre cliente e pedido. A melhor maneira de fazer isso é pensar de forma lógica, então devemos nos fazer duas perguntas. Qual é o número mínimo de pedidos que um cliente pode ter? E dois, qual é o número máximo de pedidos que um cliente pode ter? Bem, um cliente pode existir, mas ele ou ela pode ter zero pedidos. Então, para mostrar isso, teremos aquele sinal de zero. Agora precisamos pensar sobre o máximo. E como você provavelmente já percebeu, um cliente poderia ter um número infinito de pedidos, especialmente quando se trata de Crocs. Você nunca pode ter apenas um par. Então, para mostrar isso, usaremos esta notação de pé de galinha de zero ou muitos. Agora vamos falar sobre o relacionamento mínimo e máximo entre pedidos e clientes. Vamos começar aplicando a mesma lógica. Então vamos nos perguntar: qual é a quantidade mínima de clientes que um pedido pode ter e qual é a quantidade máxima de clientes que um pedido pode ter? Um pedido específico pode ter apenas um cliente. Imagine a confusão que surgiria se esse mesmo pedido específico tivesse muitos clientes. Então, neste caso, pode haver um e apenas um número de clientes por pedido, e mostramos isso usando este sinal aqui. Agora vamos falar sobre o relacionamento ou cardinalidade entre pedidos e produtos. Vamos nos fazer uma pergunta semelhante. Um determinado pedido pode ter quantos produtos? Bem, para um pedido existir, ele tem que ter um produto, mas muitos produtos diferentes podem fazer parte desse pedido. Então, para mostrar isso em nosso diagrama, vamos mudar essa notação. Agora vamos nos perguntar essa questão ao contrário.
Um produto pode fazer parte de quantos pedidos? Bem, um produto pode fazer parte de nenhum pedido, mas também poderia estar presente em muitos pedidos. Então vamos usar esta notação de zero ou muitos em nosso diagrama. E assim, montamos um diagrama de entidade e relacionamento completo. E mesmo sendo um exemplo simples, agora você deve ter as habilidades básicas necessárias para construir um diagrama complexo. E não só isso, mas porque você usou o Lucidchart, você também tem a opção de exportar este diagrama diretamente para um banco de dados. Usando a função de exportação, o Lucidchart pode gerar automaticamente código que pode ser importado para o sistema de gerenciamento de banco de dados que você está usando, ajudando você a ser mais eficiente do que nunca. Muito obrigado por assistir e não deixe de conferir nosso próximo vídeo, onde mergulhamos nas complexidades dos diagramas entidade e relacionamento, discutindo coisas como chaves primárias, chaves estrangeiras e tabelas intermediárias. E se você estiver interessado em aprender mais maneiras pelas quais o Lucidchart pode ajudar a visualizar seus dados, acesse training.lucid.co. Espero te ver lá.